nosso canal. Na videoaula de hoje, eu vou estar gravando a continuação do jogo de banheiro Amanda, tá? Aqui no canal já tem o link aqui da aula do tapete da pia, que é esse daqui, ó. Vou deixar o link na descrição do vídeo, vou deixar também o link dessas flores, caso você queira aplicar flores no seu também, tá? Mas antes de começar a falar aqui da peça que eu vou gravar, se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal. E se você puder, gente, entre na comunidade de membros também, tá? Que eu vou estar postando conteúdos lá adiantados para vocês lá na comunidade de membros, ok? Nessa videoaula, gente, eu vou estar gravando para vocês o tapete do pé do vaso, ó, que é esse daqui, ó. Na aula, eu vou estar gravando para vocês uma versão com cores diferentes, tá bom? Eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai utilizar na aula. Então, gente, na videoaula eu vou gravar para vocês essa versão aqui, ó, nessas cores, tá? Eu vou estar utilizando o barbante Apollo, número 6. Essa aqui é a cor castanha, tá? É a cor 7466. Vou utilizar o Barroco Max Color na cor 7727, fio número 6. Vou utilizar também o barbante Apollo Rosa Candy. Essa aqui é a cor 3526, é fio número 6 também. E vou utilizar o Barroco Decore Luxo na cor Mel, tá? É bem pouquinho, tá, gente? Só fiz aqui esse detalhe aqui, ó. Vou passar pra você as medidas aqui da nossa peça. A nossa peça mede 40 centímetros de largura e o recorte aqui em cima ficou com 24 centímetros. E essa peça, ela pesa 279 gramas, tá bom? Então agora, gente, vamos dar início aqui no nosso trabalho. Ah, faltou dizer pra você que a gente vai utilizar a agulha 3,5, tá bom? Eu vou deixar na descrição a lista de todos os materiais que a gente vai estar utilizando. Então agora sim, vamos começar nosso trabalho. Vou dar início aqui no meu trabalho, então vou estar utilizando a agulha 3,5 e esse fio, gente, a cor 7725, barbante Apollo número 6, ok? Então eu vou dar início aqui, ó, fazendo aqui a minha laçadinha inicial. E vou fazer o total de 47 correntes, tá? Então, fiz 1, 2, 3. Vou fazer aqui as minhas 47 correntes e já volto com você. Fiz aqui as minhas 47 correntes. Agora, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, vou contar de trás pra frente. 1, 2, 3 e 4. Na quarta corrente, faço aí ponto alto. Contando aqui com as 3 correntes que a gente tem, gente, então já é aqui o nosso segundo ponto alto. Agora, eu tô fazendo o terceiro. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final do meu cordão. Quando eu chegar lá no final, eu vou ter o total de 45 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e eu já volto com você. Fiz aqui os 45 pontos altos, agora eu vou subir 1, 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Porém, eu vou pegar só na alcinha aqui de trás, ó. Só essa alcinha aqui, tá? Pra ficar aqui um desenho nas nossas carreirinhas, tá? Se você quiser pegar as duas alcinhas, você pode fazer aí do seu gosto, tá, gente? Essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto, uma carreira de ponto alto fechado. Igual a carreira anterior. Então, vou fazer o meu aqui, quando eu chegar lá no final, eu retorno com você. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, voltei aqui, gente, bem aqui no último ponto, que são aqui onde a gente tem as nossas 3 correntes, tá? Não esquece de fazer o ponto aqui, ó, o ponto alto sobre as 3 correntes também, tá? Pra gente manter aí os nossos 45 pontos altos. Vou subir 1, 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos começar a trabalhar bloquinhos, tá? Eu quero que essa peça fique igual aí ao tapetinho da pia que eu já ensinei pra vocês. Então, eu vou fazer os bloquinhos nessa aqui também, ó. Então, vem aqui no primeiro ponto, faço ponto alto, pegando só a alcinha de trás, tá bom? Vou fazer 4 pontos altos, contando aqui com as nossas 2 correntes, ó. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço ponto alto. Fiz o primeiro ponto alto, vou fazer o segundo, faço o terceiro. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e vou para o próximo.
Vou tornar a repetir, então, o nosso bloquinho, tá? Então, você vai trabalhar dessa forma aqui, tá? Fazendo 3 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base, vou para o próximo e vamos repetir aí o nosso bloquinho. Tá? Um ponto para cada ponto de base, tá bom? E lá no final, você vai terminar com 4 pontos altos, tá? Igual a gente iniciou aqui, ó. O último bloquinho e o primeiro sempre vai ter 4 pontos altos, quando a gente estiver fazendo bloquinhos. Tá? Então, eu vou fazer a minha carreira e quando chegar no final, eu volto com você. Cheguei no final da minha carreira, então, eu fiz aqui os 4 pontos altos aqui no último bloquinho. Agora, eu vou subir 1, 2 correntes, vou virar o meu trabalho. E essa carreira aqui vai ser toda trabalhada pontos altos fechados, tá bom? Um ponto alto para cada ponto de base, inclusive até aqui onde a gente tem a nossa corrente. Tá? Essa carreira que a gente vai fazer agora não vai ter bloquinho. A não ser que você queira, gente. Se você quiser repetir também essas carreiras aqui de bloquinho, quiser fazer todo o trabalho dessa forma, pode fazer também, tá, gente? Fica a critério de vocês aí fazer algumas pequenas mudanças, não interfere em nada no trabalho da gente, a gente dá um toque diferente aí às nossas peças. Mas essa carreira vai ser toda trabalhada aqui, ponto alto fechado, tá? No meu caso. Vou fazer, então, até chegar no final da minha carreira, quando chegar lá no final, eu retorno com você. Cheguei no final da minha carreira, agora eu vou subir 2 correntes, viro o meu trabalho e vou voltar a trabalhar a nossa carreira de bloquinho, tá, gente? Então, eu começo com 4 pontos altos aqui no início, contando com as 2 correntes. Faço uma corrente, pulo um ponto de base e vou no próximo, pegando sempre a alcinha de trás, tá? Então, essa carreira vai ser de bloquinho, igual a gente fez essa aqui embaixo, ó. Você vai revezar dessa forma aqui, então, ó. Sempre trabalhando aí uma carreira de ponto altos fechados. A próxima carreira você faz aí de bloquinhos. A próxima de ponto alto fechado. Eu vou passar para você agora a quantidade de carreiras que você vai ter que fazer dessa forma. Bom, pessoal, ao todo, nós faremos o total de 25 carreiras, tá bom? Aqui na base do nosso pé do vaso. Porém, na carreira de número 24 e 25, você vai fazer carreiras de ponto alto fechado, tá? Ó, igual a gente iniciou aqui, tá vendo? Que a gente fez 2 carreiras de ponto alto fechado e aí depois nós iniciamos aqui o revezamento com carreira de bloquinho e ponto alto. Então, você vai finalizar da mesma forma, tá? Eu tenho uma base aqui para me mostrar para você, ó, para que não fique nenhuma dúvida. Então, aqui nós iniciamos com 2 carreiras de ponto alto fechado, que foi a carreira de número 1, a carreira de número 2. Seguimos revezando aqui, ó, as carreiras de bloquinho. Foi o total de 21 carreiras revezando aqui. E aí, nós fizemos aqui, eu fiz aqui, então, 2 carreiras de ponto alto fechado aqui no final, tá? E ao todo, então, contando com essas outras 2, eu fiquei com 25 carreiras, tá bom? Então, você vai fazer desta forma. Então, depois aqui das minhas 25 carreiras concluídas, eu vou fazer um cordão com 16 correntes, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E aí, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trabalhar agora com o fio peludinho, tá? Puxo aqui. Mas antes, você vai vir aqui desse lado também e vai fazer aí o cordão com prender o fio, né, primeiro. Prendo o fio aqui em cima da minha corrente, ó. Vou puxar aqui. Vou fazer aqui o cordão com 16 correntes também, tá? Faço 1, já vou esconder na ponta do fio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E aí, vou fazer mais uma corrente que eu vou cortar o fio, tá?
Então, agora eu vou pegar aqui o meu fio peludinho. Meninas, eu acabei que não falei pra vocês fazerem uma corrente a mais aqui, ó, desse lado, ó. Então, ó, eu vou desmanchar aqui. E aí, eu vou fazer mais uma corrente, tá, gente? Vou colocar minha agulha aqui, ó. Faço mais uma corrente. E aí, eu vou puxar, ó. Agora sim, eu tenho um total de 16 correntes, tá bom? Peguei aqui o meu fio peludinho, ó. Então, ó, a minha última carreira, ó, foi do lado direito, tá vendo aqui, ó? Então, vou virar aqui a minha peça ao contrário, porque, gente, eu quero que fique o lado peludinho pro lado direito, tá bom? Da minha peça. Se bem que, como ela é bem parecida, qualquer um dos dois lados que você trabalhar, você pode usar aí como lado direito. Mas eu prefiro aqui deixar a última carreira que eu fiz pro lado direito da nossa peça. Então, ó, fiz aqui a laçadinha inicial, vou continuar com a mesma agulha, tá bom, gente? Venho aqui, ó, na primeira corrente, faço o ponto baixo, inclusive, eu peço desculpa pra vocês, gente, de não ter falado pra vocês fazerem uma corrente a mais, ó. Fiz, então, um ponto baixo e uma corrente, que é o meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer, gente, ó, 3 pontos, um pra cada ponto de base. Nós vamos trabalhar bloquinhos aqui, tá bom, ó? Então, fiz 3 pontos, vou fazer uma corrente, laço meu fio, pulo uma corrente de base, vou na próxima e vou trabalhar aqui novamente um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou para o próximo. Vou tornar a repetir aqui 3 pontos altos. Esse daqui é o encaixe do vaso, do pé do vaso. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto de base e vou para o próximo. Vamos repetir aqui. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, então, na primeira carreira lateral que a gente tem, e vou fazer aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente, pulo aqui um ponto, esse ponto lateral, vou para o próximo, vou repetir, então, meu bloquinho. Você vai fazer isso aqui, gente, até chegar aqui na parte da quina do nosso trabalho, tá? Fazendo 3 pontos altos no ponto lateral, faz uma corrente, pulo o próximo ponto lateral, vou para o próximo. Pulo o primeiro, vou para o segundo, no caso. E faço 3 pontos altos. Vai fazer isso aqui até chegar lá na parte da nossa quina, tá? Quando você estiver aqui, ó, na primeira carreira que nós fizemos, eu vou retornar com você. Cheguei aqui onde eu havia falado pra vocês, ó. Então, o próximo espacinho que eu vou trabalhar é aqui na primeira carreira. Mas para que vocês consigam visualizar direitinho, gente, eu vou utilizar aqui um barbante, ó. Então, ó, você fez aí seu último bloquinho, você vai fazer uma corrente e vai vir direto aqui, ó, na primeira carreira que a gente tem, nesse ponto lateral. Você vai fazer 3 pontos altos aqui. E agora, gente, bem aqui em cima desse ponto lateral, que a gente fez os 3 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos nele. Calma lá. Ó, faço 1 e 2. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Então, faço 1, 2, 3. Faço uma corrente e volto a trabalhar aqui por um ponto de base e volto a trabalhar os bloquinhos normais. Um ponto para cada ponto de base aí, formando os bloquinhos de 3 pontos altos.
uma corrente, pulo um ponto de base. Ó, eu vou fazer aqui o meu, gente, aí quando eu tiver aqui, ó, quando a gente tiver aqui 4 pontos para finalizar aqui o nosso trabalho, eu retorno com você. Cheguei aqui onde eu havia falado para vocês, ó, aqui eu tenho um total de 5 pontos altos, gente, ó, de base. Então, eu fiz a corrente, pulo aqui um ponto, vou fazer 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Nós vamos repetir a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Vou utilizar o fio peludinho agora, porque eu já dei uma explicadinha assim, melhor ali do outro lado. Então, acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, eu fiz aqui os 4 pontos altos. No mesmo lugar aqui desse quarto ponto alto, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, fiz um aumento nele. E vou fazer 3 pontos altos na lateral aqui desse mesmo ponto. Faço uma corrente e vou continuar trabalhando aí os meus bloquinhos laterais de 3 pontos altos. Pulo esse primeiro, vou no segundo, vou fazer o meu bloquinho. Então, você vai fazer isso aqui, ó, até chegar lá no final da carreira. Na parte das correntes, vai ser do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Tá? E aí, gente, no meu caso, eu vou cortar o meu fio quando eu chegar lá no final, porque eu vou trocar a cor, tá? Então, já eu volto com você. Já dei a volta pelo meu trabalho, terminei a carreira. Agora, eu vou virar minha peça para o lado direito, tá? O lado direito aí ficou bem peludinho, ó. Vou trabalhar agora com o Barroco Max Color 7727, número 6 também, tá, gente? Então, ó, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Vou vir aqui onde a gente tem o nosso primeiro ponto alto aqui, ó, do bloquinho, ó. Vou prender aqui o fio. Faço um ponto baixo, faço uma corrente, isso aqui faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Laço o fio, venho aqui no primeiro espacinho de uma corrente, vou trabalhar aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. Eu já vou escondendo aqui o fio, tá, gente? A ponta, ó. Faço aqui o bloquinho. Vou fazer uma corrente. Essa carreira, gente, nós vamos trabalhar de bloquinho, tá, gente? Vem onde eu tenho a corrente, vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, vou no próximo espacinho de uma corrente, trabalho o meu bloquinho. Vou trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos e uma corrente, até chegar no último espacinho de uma corrente aqui, ó. Que a gente tem antes aqui dos 4 pontos que a gente tem aqui desse lado. Quer dizer, no total são 8, né, gente? Então, o último espacinho de uma corrente aqui que eu tenho, ó, quando eu tiver aqui nele, eu volto com você. Cheguei aqui onde eu havia falado pra você, ó. Então, no último espacinho de uma corrente, antes aqui da nossa quina, eu fiz, então, 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos aqui, ó, um para cada ponto de base, ó. Faço 1, 2... e 3. Apesar da gente estar com fio peludinho, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível para que você entenda, tá? Então, eu fiz os 3 pontos altos. Aqui no quarto ponto de base, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, nós fizemos aqui o primeiro aumento. E no quinto ponto de base, a mesma coisa. Eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto. E agora, eu vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E aqui onde eu tenho a minha corrente, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Nós vamos voltar a trabalhar os bloquinhos normais, tá? 3 pontos altos, uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, 3 pontos altos. Eu vou fazer isso aqui até a gente chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui no último espacinho de uma corrente, eu retorno novamente para explicar de novo. Cheguei aqui no último espacinho de uma corrente, agora aqui, ó, fiz então meu bloquinho, sem fazer nenhuma corrente, nessa parte aqui eu vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço o segundo e faço o terceiro.
Agora, aqui onde eu tenho o quarto ponto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. No quinto ponto, a mesma coisa. 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou tornar a fazer 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E aqui, faço aqui o meu bloquinho, onde eu tenho a minha corrente. Faço 3 pontos altos. Isso sem fazer nenhuma corrente, tá, gente? O meu fio embolou todinho, gente. Então, fiz aqui minha corrente. Vou voltar a trabalhar os meus bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, até chegar no final da carreira. Lá no final da carreira, eu vou retornar só pra finalizar junto com você, tá? Quem já tiver entendido, já como que faz, quem tem mais experiência, é só adiantar o vídeo, tá, gente? Então, quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira, como eu ia falado pra vocês, fiz o último bloquinho, faço a corrente, laço o fio, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que a gente fez e faço um ponto alto. Faço uma corrente e aí eu vou cortar o meu fio, gente. Vou pegar aqui minha tesoura, vou cortar e aí agora eu vou trabalhar com o fio na cor rosa quente. Número 6 também. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, gente, olha só isso aqui, ó. Tá uma emboleira só, ainda bem que acabou aqui essa carreira. Então, ó, agora eu vou pegar o fio rosa quente. Peguei aqui o meu fio rosa quente, ó. Ele é número 6 também, tá, gente? Faço a laçadinha inicial. Minha peça tá do lado direito, tá? Vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira anterior. Faço aqui ponto baixo. E uma corrente. Vou colocar 2 pontos altos bem aqui na minha corrente, tá? Faço uma corrente, venho aqui no próximo espacinho de uma corrente, vou fazer o meu bloquinho. Essa carreira, gente, é de bloquinho normal, igual a anterior, tá? A diferença vai ser na parte da curva, tá ok? Nas quinas aí do nosso trabalho. Então, eu vou fazer o meu, ó, vou fazendo aqui os bloquinhos, uma corrente, e aí, quando a gente tiver aqui, ó, na última corrente de separação que a gente tem aqui, ó, eu vou retornar com você. A última corrente antes da quina, tá? Então, já volto com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho aqui, ó, onde eu tenho a última corrente de separação antes da nossa quina, ó. Então, eu fiz o bloquinho, faço uma corrente, vou pular aqui esses 3 pontos de base aqui, que são os 3 pontos do bloquinho, vou aqui no quarto ponto de base, trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. No terceiro, mais um ponto alto. No quarto ponto de base, eu vou fazer aumento. Eu vou trabalhar aqui, gente, 4 aumentos, ó. Então, fiz aqui o primeiro, vou fazer o segundo. Lembrando que os aumentos são 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, fiz o segundo, vou fazer aqui o terceiro. E vou fazer o meu quarto aumento. Vou tornar a trabalhar 3 pontos altos sozinhos, ó. Um para cada ponto de base. Fiz 1, 2 e 3. Faço uma corrente, pulo aqui os 3 pontos de base que a gente tem aqui, venho direto onde eu tenho a minha corrente, vou fazer meu bloquinho. E aí, você vai seguir fazendo os bloquinhos com 3 pontos altos, uma corrente de separação, tá? E na parte da quina do outro lado, você vai repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá bom? Ó, se ficar com dúvida, basta você olhar aqui no seu trabalho que vai ficar fácil, tá, gente? Eu não vou fazer tudo, repetir tudo para o nosso vídeo não ficar muito cansativo. No início, eu fiz porque, como tem o pelinho, fica mais difícil para visualizar, né? Então, mas aqui, como dá pra você ver certinho, aqui essa parte, basta você repetir a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar a volta por todo o meu trabalho. Quando eu chegar lá no final, eu vou cortar o meu fio, tá? Vou voltar a trabalhar aqui com esse marrom aqui da Barroco, que é o 77,27. Já eu volto com você.
Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, ó. Só lembrando, gente, que eu finalizei aqui do mesmo jeito que a gente iniciou, ó. Aqui na minha corrente, coloquei 2 pontos altos e o ponto alto eu coloquei sobre o primeiro ponto alto da carreira anterior, tá bom? E aí, eu cortei o fio. Então, agora eu vou trabalhar aqui com o Barroco Max Color 77 e 27. Com a minha peça, então, do lado direito, venho aqui aonde eu tenho o ponto baixo e a corrente, que faz a vez do ponto alto, ó. Então, venho no primeiro ponto alto, faço aqui o ponto baixo, faço uma corrente. Isso aqui faz a vez do ponto alto, faço uma corrente de separação. Então, eu venho direto aqui onde eu tenho o primeiro espacinho de uma corrente, vou fazer o meu bloquinho. Nós vamos trabalhar agora bloquinhos normais até chegar lá na parte da nossa curva. Faço a corrente, vou para o próximo espacinho de uma corrente fazer o bloquinho. Então, ó, quando você chegar aqui, ó, no último espacinho de uma corrente, eu vou retornar com você. Cheguei aqui, então, no último espacinho de uma corrente, ó, fiz o bloquinho, e agora eu vou trabalhar 4, sem fazer corrente de separação, tá, gente? Fiz o bloquinho, lacei o fio, vou fazer 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Faço 1, 2, 3 e 4. No quinto ponto de base que eu tenho aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos, fazendo, então, o meu primeiro aumento aqui. Vou tornar a fazer 4 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. Aqui no quinto ponto de base, vou colocar aqui o aumento. Vou tornar a fazer aqui, então, os 4 pontos altos, um para cada ponto de base, ó. 3 e 4. E aqui, onde eu tenho a minha corrente, vou fazer 3 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente de separação, tá, gente? Então, fiz 1, 2 e 3. Faço a minha corrente e vou voltar a trabalhar aqui, então, os bloquinhos, tá? 3 pontos altos, uma corrente. Então, na parte da quina vai ser dessa forma, tá bom? Ó, se você ficar com dúvida, você olha aqui nessa parte, ok? Então, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho. Quando chegar aqui no final, eu retorno com você. Eu já vou cortar o fio, tá? Porque eu vou trocar a cor novamente. Já dei a volta aqui por todo o meu trabalho, ó. Porém, gente, eu troquei a cor rosa candy que eu tinha usado aqui, ó, nessa carreira anterior. Não tava ficando muito legal, então eu voltei a trabalhar com o barbante Apollo marrom. Eu vou trabalhar com ele agora nessa próxima carreira. Eu vou segurar aqui a ponta do meu fio, laço aqui o fio, venho direto aqui, ó, onde a gente fez o nosso primeiro ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ele, aliás, aqui na corrente, tá, gente, ó. A gente fez um ponto baixo e uma corrente, então, nessa corrente eu faço o ponto alto. E faço aqui, ó, 2 pontos altos na corrente. Faço uma corrente, vou trabalhar o meu bloquinho. Eu vou trabalhar, gente, os meus bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, até chegar aqui, ó, no último espacinho de uma corrente antes da curva. Então, já eu volto com você. Cheguei aqui, então, no último espacinho de uma corrente antes aqui da curva, ó. Então, fiz o bloquinho, faço uma corrente, vou pular 3 pontos altos, no quarto vou fazer ponto alto. Eu vou fazer 5 pontos altos, um para cada ponto de base, contando aqui com esse primeiro que a gente fez. Então, aqui eu vou fazer o terceiro, faço o quarto e vou fazer o quinto. Aqui no sexto, eu vou fazer o aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. Fiz 1, 2, 3 e 4. No quinto, vou fazer o aumento. E vou tornar a fazer 5 pontos altos, um para cada ponto de base.
Então, fiz aqui, ó, os 5 pontos altos. Faço uma corrente, pulo os 3 pontos de base aqui e vou para o espacinho de uma corrente e vou fazer o meu bloquinho. E aí, você vai seguir fazendo aí os bloquinhos e a corrente de separação. Então, na parte da curva, vai ficar desta forma aqui, tá bom? Então, eu vou dar a volta aqui por todo o meu trabalho. E quando chegar lá no final da carreira, ó, quando eu estiver aqui, eu vou retornar com você. E a gente não vai cortar o fio, eu vou continuar com a mesma cor. Então, já já eu volto com você. Cheguei aqui no final da carreira, ó, fiz a minha corrente. Vou fazer 2 pontos altos aqui, onde eu tenho a corrente da carreira de baixo. E eu faço um ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 e 4 correntes. Vou virar o meu trabalho. Vou vir direto aqui onde eu tenho a primeira corrente e vou fazer o meu bloquinho. Eu vou trabalhar aqui os bloquinhos, gente, até chegar lá no último espacinho que a gente tem. Último espacinho aqui de uma corrente, ó, antes aqui da nossa curva, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui, quando eu chegar lá, eu volto com você. Fiz aqui, então, o último bloquinho, onde eu tenho a minha corrente, a minha última corrente aqui antes da curva, ó. Então, agora, eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada ponto de base que eu tenho aqui, ó. Contando a partir desse primeiro, tá? Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no 7º, eu vou fazer o meu aumento. E aí, eu vou fazer 4 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4. No 5º, eu vou fazer o meu aumento. E agora, eu vou voltar a trabalhar 6 pontos altos, um para cada ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui onde eu tenho a minha corrente, eu vou fazer meu primeiro bloquinho, tá? Com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço a minha corrente e continuo trabalhando aqui os bloquinhos, tá? Então, na parte da curva, vai ficar desta forma aqui, ó. Então, chegando aqui, você vai repetir a mesma coisa, e aí você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Cheguei no final da carreira, agora eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes. Essas 3 correntes faz a vez aí de um ponto alto. Vou subir mais 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, contando com as 3, nós ficamos aqui com um total de 14 correntes. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho. Laço o fio. E vou contar aqui, ó, de trás pra frente. Vou contar 8 correntes, ó, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na 8ª corrente, vou fazer, então, um ponto alto. Vou fazer o total de 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Fiz o primeiro, vou na próxima corrente, faço o segundo, na próxima corrente, faço o terceiro, e na próxima, faço o 4º ponto alto. Agora, eu laço o fio. Eu vou pular 3 pontos de base, isso contando com essa corrente que a gente tem aqui de separação. Então, eu vou pular 1, 2, 3. Aqui nesse ponto aqui, ó, que é o nosso 4º ponto, vou fazer, então, um ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos, um para cada ponto de base, tá bom? Inclusive, aqui em cima da corrente. A corrente também vai ser contada, tá? Ó, 2, 3 e 4. Agora, eu vou subir 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Laço o fio.
Vou vir aqui, ó, vou contar aqui. Vou contar de baixo pra cima que é mais fácil, gente. Vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço ponto alto. Então, ó, vou fazer um ponto alto pra cada corrente que eu tenho aqui, totalizando os 4 pontos altos. Laço o fio. Vou pular aqui 3 pontos de base. Então, primeiro aqui, ó, a corrente 2 e o terceiro aqui. No quarto ponto, então, vou fazer meu ponto alto. Fazer aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Um ponto ficou na corrente e o outro fica aqui no início do outro bloquinho. Vou subir as 11 correntes. Laço o fio, conto novamente aqui de baixo pra cima, 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, faço ponto alto. Vou fazer os meus 4 pontos altos. Um para cada corrente. Laço o fio, pulo 3 pontos de base, pulo 1, 2, 3 no quarto. Vou dar início, então, ao meu bloquinho de 4 pontos altos. Então, você vai repetir isso aqui, gente, ó, pulando 3 pontos de base, até a gente chegar aqui na direção da nossa corrente, tá? Quando você estiver aqui na direção da corrente, eu vou voltar pra gente fazer aqui essa parte da curva juntos, porque aqui tem uma modificação, tá bom? Então, já já eu volto. Cheguei aqui na direção que eu havia falado pra vocês, ó, fiz aqui, então, meu último bloquinho de 4 pontos altos. Vou subir, então, as 11 correntes. Laço, volto aqui, ó. Vou fazer aqui os meus 4 pontos altos. Aqui a gente vai fazer uma modificação na parte da quina, pro nosso trabalho não ficar repuxado. Laço o fio, eu vou pular só um ponto de base aqui, ó. Então, eu vou no segundo, vou fazer meu bloquinho de 4 pontos altos. Porém, gente, esses bloquinhos, ó, eu vou fazer 4 bloquinhos que vão ter, de 4 pontos altos, que vai ter um aumento. Então, eu vou colocar o aumento já nesse daqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro que eu fiz com aumento. Vou subir, então, as 11 correntes. Laço o fio. Contei aqui de baixo pra cima 4 correntes. Vou fazer meu bloquinho. Eu vou pular só um ponto de base. Pulo um, vou no segundo. Agora, eu vou fazer aqui o meu segundo bloquinho com aumento. No segundo ponto, coloquei o aumento. Então, fiz aqui os 4 bloquinhos, os 4 pontos altos. Subo as 11 correntes. Nove, 10 e 11. Na quarta, de baixo pra cima, faço o ponto alto. Vou fazer os 4. Laço o fio, pulo só um ponto de base. Então, gente, aqui na parte da nossa curva, a gente vai fazer 5 quadradinhos desse daqui, ó, pulando só um ponto de base, ó. Então, esse aqui é o terceiro. E os bloquinhos aqui serão 4 bloquinhos que terão aqui aumento. Fiz o segundo ponto alto, então, vou fazer o aumento aqui, ó. Se você quiser também fazer 5 bloquinhos com aumento, fica a seu critério. Eu vou fazer 4. Subo as 11 correntes. Vou fazer aqui, então, os 4 pontos altos.
Agora, pulo um ponto de base, vou no segundo, vou fazer aqui, então, meu bloquinho. Porém, esse bloquinho aqui também vai ter aumento. Esse aqui, então, é o meu quarto bloquinho com aumento. 1, 2, 3, 4. 4 bloquinhos com aumento. Subo as 11 correntes. Conto 4. Aqui, ó, pulo um ponto de base e vou no segundo, vou fazer, então, meus 4 pontos altos. Agora, eu posso fazer o bloquinho normal, ó, um ponto para cada ponto de base. Vamos ver aqui se a gente fez aqui, então, os nossos 5 quadradinhos pulando um ponto de base. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente fez aqui os 5. Agora, eu já posso voltar a pular 3 pontos de base, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas 11 correntes, os 4 pontos altos. Esse fio, gente, ele é danado pra enroscar, né? Ó. Vou pular agora 3 pontos de base. E aqui eu vou, então, na corrente, vou fazer aqui meu bloquinho. Um pra cada ponto de base, tá, gente? Os pontos altos. E aí, você vai continuar trabalhando aqui nessa parte aqui, ó. Igual a gente trabalhou aqui na parte reta, ó. Que nós pulamos 3 pontos de base, ó. Tá bom? Nessa parte aqui. Quando chegou aqui na curva, você vai repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui, tá? Ó, esse mesmo processinho aqui, pulando só um ponto de base e fazendo aí 4 bloquinhos aqui com aumento, tá bom, ó? Isso. Tá? Então, e aí você vai dar a volta aqui por todo o trabalho. Quando chegar aqui no final, eu volto com você. Caso tenha faltado ponto, gente, nós vamos finalizar aqui junto, nós vamos fazer uma adaptação, ok? Então, já já eu volto. Cheguei no final da carreira, fiz aqui o último bloquinho de 4 pontos altos, fiz as 11 correntes, agora eu vou laçar o fio, vou fazer aqui os 4 pontos altos. Vou finalizar essa carreira aqui junto com você. E aí, eu vou laçar o fio, vou vir aqui, ó, bem em cima aqui da terceira corrente que a gente fez, e vou fazer meu ponto alto. Agora, eu vou cortar, fiz uma corrente, vou cortar o meu fio e vou começar aqui uma nova carreira, a última carreira, que é o biquinho. Vou usar a cor rosa candy, tá, gente? Da Apollo. Bom, se eu não gostar, qualquer coisa depois eu troco pela cor cru. Mas eu vou ensinar vocês aqui com a cor rosa. Pego aqui o fio, vou fazer a laçadinha inicial. Então, eu venho aqui na minha primeira alça, que eu tenho aqui, ó, primeira alcinha, vou fazer um ponto baixo nela. Eu vou subir 3 correntes. Nós vamos fazer pontos baixos com picô, bem no topo dessas alcinhas, tá? Faço mais um ponto baixo, subo as 3 correntes, faço o picô. Faço mais um ponto baixo, subo as 3 correntes e faço o meu picô. Agora, eu faço um ponto baixo aqui nessa mesma alça, sem fazer picô. Eu vou descer aqui, ó, nesses pontos altos que eu tenho, vou fazer 3 pontos baixos, começando aqui desse primeiro, ó. Faço 1,
2 e 3. Nesse quarto aqui, eu não faço ponto baixo nele. Pulo ele, vem direto aqui, ó, no primeiro que eu tenho aqui embaixo. Vou fazer 3 pontos baixos aqui também. Esse quarto que eu tenho aqui também, não trabalho nele. Venho aqui no outro, desse lado aqui, faço 1, 2 e 3 pontos baixos. Aqui dentro da minha alcinha, eu faço um ponto baixo, faço uma corrente, tiro a agulha dessa laçada, venho aqui, ó, no único ponto baixo que ficou aqui sem picô, coloco a agulha nele, pego a laçadinha e passo aqui, ó. Faço uma corrente, venho aqui na alça aqui desse lado, faço ponto baixo, faço picô. Vou tornar a repetir os 3 pontos baixos com picô. Fiz o primeiro, estou fazendo aqui o segundo e vou fazer o terceiro. E vou fazer um ponto baixo aqui sem picô, no mesmo lugar. E vou descer fazendo 3 pontos baixos, ó, um para cada ponto de baixo, um para cada ponto de base, começando pelo primeiro. 1, 2 e 3. Pulo esse quarto, venho no primeiro que eu tenho aqui dos 4, vou fazer 3, um para cada ponto de base. 2, 3 pontos baixos, tá, gente? 3. Pulo o primeiro que eu tenho, pulo esse último aqui, ó, venho no primeiro que eu tenho aqui desse lado e vou fazer ponto baixo. Vou fazer 3 pontos baixos. Um para cada ponto de base. E dentro da alça, faço um ponto baixo, ó. Faço uma corrente, tiro essa laçada da agulha, venho direto aqui no ponto baixo que a gente fez na alça aqui sem picô, coloco a agulha nele, pego a laçada, passo aqui, faço uma corrente e venho aqui na alça novamente e vou fazer meu ponto baixo com picô. Serão 3. E vou descer fazendo aqui 3 pontos baixos, um para cada ponto de base, começando do primeiro. Pulo aqui esse último, venho no primeiro aqui de baixo, faço ponto baixo, vou fazer 3 pontos baixos. Pulo esse último aqui, venho no primeiro desse outro lado, faço ponto baixo. A sequência que a gente vai fazer, vai ser toda dessa forma. A única diferença que vai ter, vai ser na parte da curva que eu já vou explicar pra você. Então, ó, pulei aqui esse último, venho aqui direto na alça, faço ponto baixo, faço uma corrente, tiro a laçada da agulha, coloco a minha agulha aqui, ó, no único ponto baixo que a gente fez sem picô, pego essa laçada e passo direto nesse ponto baixo. Faço uma corrente e vou voltar a fazer aqui os meus 3 picôs. Então, nós vamos trabalhar aqui desta forma que eu já acabei de explicar pra você, tá? A única diferença vai ser aqui na parte da curva. Se você quiser, você pode pegar em 2 marcadores, ó. Porque aqui na parte da curva, nós faremos 4 alcinhas dessa daqui, ó. Aliás, 4 não, 5 alças dessa daqui, fazendo 4 picôs. Aqui a gente fez 3, ó. A única diferença aqui na parte da curva é que a gente vai fazer 4 picôs, ok? O resto é totalmente igual. Então, vai ser aqui, ó, vai ser nesse 1, 2, 3, 4 e 5. Nesses 5 motivinhos aqui, ó, tá bom? E aqui desse lado também, ó, nesses 5 motivinhos que a gente tem aqui, você vai fazer eles com 5 picô. Nesse 1, fica bem na direção aqui da curva, tá, gente? Ó, fica 1, 2, 3, 4 e 5, ok? 5 com 4 picôs. Tá? Então, você vai dar a volta aí por todo o seu trabalho. Quando você fizer aqui o último, eu vou retornar aqui, ó, com você pra gente fazer aqui o contorno nesse lado. Então, se eu não mudar de ideia da cor, gente, eu vou voltar aqui contornando tudo com esse rosa candy mesmo, tá? Então, já já eu volto com você.
Gente, eu já tinha explicado aqui, ó, gravado pra vocês, o que que eu fiz aqui nesse contorno aqui, ó. Porém, meu celular parou e a gravação sumiu. Então, pra mim não ter que voltar tudo de novo, eu vou explicar pra você o que que você vai fazer aqui, ó. Então, eu desci fazendo ponto baixo aqui, ó, na lateral dos 4 pontos altos que eu tenho. E pra cada ponto lateral aqui, ó, eu fiz 2 pontos baixos em cada um deles. E aqui eu desci fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base, inclusive na corrente. E aqui nessa parte do recorte, a mesma coisa, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa, um ponto baixo para cada ponto de base. E na lateral, 2 pontos baixos para cada ponto lateral que eu tenho, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a minha peça e aí eu vou retornar para mim mostrar para você como que ela ficou. Bom, gente, então eu contornei aí toda a minha peça, ó. Ficou dessa forma. Eu vou escovar aqui esses pelinhos para eles ficarem bem peludinho, tá bom? E eu vou ver uma flor para mim tá aplicando aqui no meu jogo. Mas eu vou deixar o link da aula da flor na descrição do vídeo também, caso vocês queiram, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E na nossa próxima videoaula eu vou estar gravando aí a capa da tampa do vaso. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima.